Olá, meu nome é Eduardo e eu vou apresentar a vocês um pouco sobre o Yorubá, começando pela história, um pouco resumida, e logo em seguida vou apresentar os principais pontos em que a gente precisa ter para poder se aprender esse idioma, tá bom? Então me acompanhe. Os Yorubás são um povo que ocupa terras no sul e sudoeste da Nigéria, sudeste de Benin e em menor número no centro-sul de Togo, cuja história, segundo escavações arqueológicas, é datada por volta do século 7 a.C. e que teve sua consolidação como uma população com língua própria e estrutura urbanizada por volta do século 12 d.C., com a ascensão de Ilé-Ifé. O idioma iorubá é originalmente tonal e de tradição oral, sendo assim até hoje em algumas localidades. Sendo tonal, indica que uma mesma palavra, conjunto consoante-vogal, assume diferentes significados de acordo com a entonação e que é indicada por acentuações específicas. Essas acentuações não têm a mesma função que em nosso idioma e, portanto, devem ser vistas e absorvidas de outra maneira. Samuel Crowther, um dos primeiros bispos africanos da Igreja Anglicana, foi quem registrou para o papel e criou os primeiros escritos. Vamos agora aprender e conhecer os acentos que formam os diferentes tons no idioma iorubá. São eles: acento agudo, que indica a entonação deve ser alta. Exemplo: mojuba, a sílaba ju é a mais forte. Babá, a sílaba ba é a mais forte. Acento grave indica uma entonação baixa, som baixo da sílaba. Exemplo: babá, diferente do outro exemplo, a primeira sílaba ba tem um som fraco, baixo. Adura, a primeira sílaba a e a última ará tem um tom mais baixo, lendo dessa forma, adura. Sem acento, fala-se normalmente, tom médio. Ponto embaixo das letras E, O e S abre o som das vogais e também modifica o som de consoantes, como no caso da letra S, cujo som é X. Um exemplo é a palavra opelé. Outro exemplo, ocó, otum. E no caso da letra X, nós temos orixá, xiri, oxô. Na ausência do ponto, o som das letras é fechado. Em alguns textos, o ponto pode ser substituído por uma vírgula, traço ou cedilha, lembrando-se que somente o ponto diferencial embaixo da vogal é quem abre o som das palavras. De outra forma, lê-se de forma fechada. O alfabeto iorubá, também conhecido como abidi, é composto por 25 letras. Vamos conhecê-las. A, B, D, E, F, G, B, R, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, X, T, U, I. As letras C, Q, V, X e Z não existem no idioma iorubá. Quando aparecem, normalmente é indício de que pertencem a outra etnia africana ou que foi introduzida como empréstimo de outros idiomas também. Vogais nasais: on, en, in, on, A letra N após as vogais não caracteriza uma sílaba, e sim um indicativo que a vogal é nasal. Algumas particularidades devem ser observadas.
Por exemplo, observe o som on e on. Praticamente são parecidos. Assim, convencionou-se o seguinte: on, grafado com O, deve vir depois das seguintes consoantes: bi, fi, b, mi, pui, ui. Já on, grafado com a letra A, deve vir depois das demais consoantes. Outra particularidade que deve ser também frisado são as que antecedem por N ou M, suprimindo então o N da vogal nasal e permanecendo o som. Por exemplo, inó, omin, omon. A sintaxe ou estrutura sintática do idioma iorubá obedece à seguinte ordem: sujeito, verbo e complemento. Observe a frase: Awa, tira, eja, kan. Awa quer dizer nós. Nós temos o verbo ra, em que é indicado o tempo pela partícula ti. Eja, peixe. E a partícula kan quer dizer artigo indefinido. E uma observação sobre a formação das frases em Iorubá é que os verbos são invariáveis e os tempos são indicados por partículas que antecedem o verbo.